Graça e paz, igreja. Amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Tivemos louvores abençoados já nesse terceiro culto. E creio que Deus já tem falado, tem salvado. E creio que também nós temos um momento especial em que Deus quer falar algo também para a igreja. Meus irmãos, nós temos hoje um desafio. O tema é Em Meio aos Desafios, que é o tema de hoje da nossa ministração da palavra. Nós temos aqui o texto bíblico com base nessa ministração nessa noite, em Gênesis no capítulo 6. Neste capítulo, a Bíblia nos fala e nos descreve de forma introdutória sobre a história de Noé, que antecede nessa história de Noé a história da humanidade que vinha se decaindo, que vinha se entregando ao pecado. Traz Deus de maneira muito expressa e bem direta o seu descontentamento com a humanidade. E nessa passagem diz que a humanidade se entregou ao pecado. Nós tivemos homens poderosos que, por meio dos filhos de Deus, que escolheu algumas mulheres belas, bonitas, de forma que o agradava, teve filhos e que esses filhos se tornaram guerreiros famosos e poderosos da época. Isso diante do seu poder, da sua autossuficiência, sustentou, alimentou a humanidade para que pudesse também se afastar da dependência e da presença de Deus. E diante disso, Deus, ele, descontente, diz que iria diminuir os anos da humanidade e que, se continuasse dessa forma, iria e vai destruir a humanidade. Há um decreto de condenação, e é algo bem semelhante do que a gente vive hoje. O nosso contexto atual de vida é de fim, ou seja, haverá um final, haverá uma destruição de tudo isso que a gente tem. Eu sei que parece muito apocalíptico, mas é o apocalipse. Nos traz a verdade e uma realidade de que tudo isso haverá um fim. Está debaixo do plano de Deus ter um fim. E nesse mesmo contexto, Noé, mesmo diante das pessoas, dos homens, das amizades, talvez dos familiares, que se entregavam ao pecado, que se afastavam da presença de Deus, ele se manteve firme. Deus, mesmo condenando, é perceptível aqui, nesse primeiro tópico em que diz, encontramos o favor de Deus. A Bíblia nos diz, em Gênesis no capítulo 6, no versículo 8, que Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. E nessa passagem, meus irmãos, é interessante porque ela é escrita, mas antes dela já haveria uma condenação. Da mesma forma, no nosso contexto atual, já há e já foi escrito uma condenação. Mas é interessante que Deus, mesmo de uma humanidade praticamente, integralmente, afastada, distante daquilo que ele queria, da vontade dele, o favor dele ainda alcançou Noé. E é interessante que Noé encontrou um favor diante de Deus. Noé tinha uma postura diferente. Noé tinha uma reação diferente. Noé não deixou se influenciar e não se conformou com o pecado. Sim, somos pecadores, somos falhos, mas é importante ressaltar, meus amados, que nós não devemos nos conformar com o pecado, com a falha. E é interessante que, em meio aos desafios e dificuldades que nós temos, e que na época de Noé também da mesma forma enfrentava, nós precisamos encontrar o favor de Deus. Nós estamos hoje aqui e ainda não fomos destruídos, por quê?
Porque a graça superabundou o pecado. E a Bíblia nos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que é favor imerecido de Deus. Eu vou repetir. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, que é favor imerecido de Deus. E eu sei, meus irmãos, que em circunstâncias em que parece que você não vai conseguir, parece que, eu não estou falando de propósito, não estou falando de bens materiais, eu falo de algo espiritual, de relacionamento com Deus. Parece que o favor de Deus está distante da sua vida, mas eu quero te dizer que ainda o favor de Deus, mesmo que haja condenação, mesmo que a condenação seja o fim da humanidade, o favor de Deus ainda está presente aqui na cidade de Cabrobó. Precisamos andar em comunhão com Deus, e é importante isso, meus irmãos. Porque quando se fala de comunhão, se fala de intimidade, de relacionamento. Quando eu falo eu estou em comunhão com os meus irmãos, necessariamente só é possível ter essa comunhão com os irmãos se eu puder cumprimentá-los. Apesar da gente encher o saco um pouco, né? Brincar assim e tal. Mas é comunhão, é relacionamento. Da mesma forma, nós não podemos nos isolar. Nós não podemos simplesmente também ter experiências isoladas. Isso não é comunhão. Comunhão é permanência, comunhão é andar com Deus. Eu sei, tudo bem, vai ter um forrozinho tocando na esquina, mas você ainda assim está andando com Deus, está caminhando com Deus, está conversando com Deus. Isso é comunhão. A gente precisa ser realista, meus irmãos. Todos os dias, meu Deus, eu preciso ser realista comigo. E qual é a realidade? De que muitas vezes a gente acaba se afastando daquilo que Deus realmente quer de relacionamento para as nossas vidas. O que Ele quer de relacionamento para as nossas vidas? Intimidade. Deus, Ele quer conversar com você, não é aqui na igreja. Deus não quer falar somente com você quando é ministrado o louvor ou ministrado a palavra. Não, Deus, Ele quer falar com você de dia, de tarde, de noite, na sua entrada, na sua saída. Ele está contemplando e vendo. Só que muitas vezes, vamos trazer para uma linguagem mais tranquila, mais fácil, a gente não dá ousadia. Chega o momento, agora Ele vai falar comigo. Sabe aquela situação que aconteceu, algo assustador? Normalmente a gente fala o quê? Meu Deus, nem isso, nem fala. Parece que agora Ele vai falar agora Ele vai me buscar, agora Ele vai me procurar, mas não acontece. A gente precisa, e é um fato mesmo, nós somos imagens e semelhança de Deus. Nós temos traços sentimentais, comportamentais, seja de ética, seja de justiça, semelhantes a Deus. A Bíblia diz que nós devemos se achegar a Deus. E Ele o quê? E Ele que se chegará a nós. O primeiro passo parte da gente. Não estou dizendo que Deus é tímido, não é isso. Mas como Ele é soberano, como Ele é o Pai, que guarda, que guia, Ele precisa que haja essa espontaneidade. Deus não é daquele de ficar fazendo aquela forçação de barra, para que de fato Ele venha ter uma relação de comunhão com você. Deus não precisa forçar a barra. Eu sei que não é neste momento, quando a gente fala sobre isso, não é muito bom falar, mas é importante falar. Deus não precisa da nossa comunhão. Deus não necessita do nosso relacionamento. E a gente precisa entender que para a gente enfrentar os desafios dessa vida, a gente precisa entender que nós somos necessitados, dependentes da comunhão e do favor imerecido de Deus. E aí a Bíblia nos traz aqui em Gênesis no capítulo 6, versículo 9, e traz característica. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, íntegro. Naquele tempo andava em comunhão com Deus e era a única pessoa.
Deus é poderoso? É poderoso. Ele pode abrir o mar vermelho, pode descer o fogo do céu, pode curar doentes, pode expulsar demônios. Mas existe uma virtude que precisa ser enaltecida. Acima de qualquer coisa, Deus, Ele é justo. É interessante, na ministração de domingo, nos traz um relato de diversas alianças que Deus faz com essas pessoas. Mas diante da justiça de Deus, Deus nunca permitiu que seriam destruídas. Mesmo que essas pessoas não valorizassem a aliança que Ele tinha. Mas diante da aliança e daquilo que Ele havia fechado com o seu antecessor, Deus, Ele foi fiel até o fim. Deus, Ele é justo. Ele não vai tratar as coisas e não vai agir com incoerência. Precisa fazer sentido para a gente. E é importante a gente entender que sim, meus irmãos, nós precisamos ter uma vida mais justa. Nós temos que praticar mais a integridade. Praticar o que? A integridade. Praticar a ética, o comportamento, o nosso falar, o nosso reagir. Muitas vezes a gente acaba achando que Deus vai aceitar. Não, Ele é engraçado. Ele é meio desbocado, mas Ele é engraçado. Não. E é importante, meus irmãos, para que a gente venha ter de fato uma comunhão com Deus. Deus valoriza muito isso. A justiça e a integridade. É importante. Ele não abre mão disso. E muitas vezes, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente se conforma apenas com isso. Que é algo importante de se falar. Às vezes, comunhão, a gente se conforma apenas na comunhão, por quê? Porque a gente vem no culto, aí louva, adora a Deus e segue a vida normalmente. E o relacionamento de Deus se resume a isso. Deus não quer. Chega um momento em que o profeta Jeremias nos diz que Deus estava cansado. Deus não queria mais que as pessoas rasgassem as suas vestes para demonstrar a sua entrega, o seu arrependimento, o seu reconhecimento como pó. Mas Deus, Ele queria e ver, era as pessoas rasgando os seus corações. Deus não quer você rasgar, demonstrar e chorar. Ele quer ver e enxergar no seu coração, um coração contrito, um coração quebrantado. Aliança. Precisamos estar em aliança com Deus. Gênesis no capítulo 6, no versículo 18 diz: com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Eu falei de comunhão. E muitas vezes a comunhão a gente fica ali. Está aqui com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Só que a aliança é diferente. A Bíblia diz que Noé o quê? Já estava em comunhão, andava com Deus. E o favor de Deus, ele encontrou. Só que neste momento, Deus, ele tem um encontro com Noé. E fala, e propõe uma aliança para com ele. Ele propõe algo mais profundo. E a gente precisa entender também, que Deus nos convida todos os dias, não apenas ter uma comunhão com Ele, mas Ele quer nos estabelecer uma aliança. Da mesma forma que Ele estabeleceu com Abraão, da mesma forma que Ele estabeleceu com Noé, com Davi. Existem diversas alianças que Deus faz, e são alianças que nos faz entender que nós devemos estar mais inclinados ao quê? À vontade dEle. Aliança com Deus é um compromisso. Não é mais aquele momento que a gente vivia como menino, de forma estável. Hoje tem uma vida espiritual de altos e baixos. Deus, Ele quer ter uma maturidade diferente.
Deus quer ter um relacionamento mais racional com você. Deus não quer simplesmente fazer você chorar. Deus, Ele quer que você entenda, sem lágrimas, que Ele é grande e que o propósito que Ele tem para a sua vida é maior. É o propósito da igreja? É, mas é um propósito dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Deus não quer você limitado simplesmente àquilo que você pensa. Deus, Ele quer fazer mais, ainda mais, conforme a vontade, os seus pensamentos que são maiores do que os nossos. Precisamos cumprir a nossa parte, e isso é importante. Quando se tem aliança, se tem um compromisso diferencial. A gente vê que, por exemplo, Ana e muitos outros, Sansão, João Batista, que tem aquela aliança de Nazireu, um propósito diferenciado. Deus fazia prodígios e maravilhas? Fazia. Mas existia uma condição para isso. Qual era a condição? A condição era fazer a parte dele. Seja Sansão, não corta o cabelo. Da mesma forma com João Batista, no propósito Nazireu, não cortava, não passava navalha em sua barba. Da mesma forma também com Samuel. Samuel foi praticamente uma aliança feita com Ana, para que pudesse ter essa bênção que era o seu filho. E ela, por meio dessa aliança, entrega Samuel ao Senhor, e não tinha outra escapatória. A aliança com Deus, ela demanda um esforço maior com Deus, algo diferente. Parece que a sensação que eu tenho é que muitas vezes Deus está cansado de nos ver da mesma forma. Tem pessoas que vivem a vida sempre assim, colocando a ponta do dedo na água, trazendo referência ao profeta Ezequiel, e tem medo de entrar na água. Aí sente aí, tá frio. Aí coloca um pouco o pé, tá frio, tá gelado. Só que o que Deus quer é que você saia da zona de conforto, entra de cabeça nessa água, se aprofunde, saia do raso, e que você venha estabelecer uma aliança com Deus diferenciada. Eu creio que Deus, olha, de forma profética, eu tenho certeza aqui que nesta noite, aqui na cidade de Cabrobó, existem pessoas que têm dons espirituais, tem pessoas que têm dons de curar, de fazer maravilhas, prodígios. Existem propósitos de Deus na vida delas, só que muitas vezes elas têm medo. Faz igual Jonas. Jonas, vai para Nínive. Vou nada. Gideão, você precisa destruir os midianitas. Ah, não, Senhor. Se eu estou sendo escolhido para ser midianita, aí pega lá um molho de pelos de ovelhas, que agora me fugiu o nome. Oi? Lã. Ó Senhor, molha essa lã. Ó Senhor, ao redor dessa lã eu preciso que esteja seca. Tem pessoas que vivem assim. E o interessante é que da mesma forma que foi com Gideão, Deus está fazendo também na sua vida. Ele está tendo paciência, está esperando você decidir e tomar um posicionamento. Ele precisa que você cumpra a sua parte desse propósito que Ele tem para a sua vida. Saia do raso. Deus não quer apenas algo superficial. Deus quer intimidade. Ah, mas aquele homem é abençoado, aquela mulher é abençoada. Mas também Deus, Ele quer que você seja uma bênção. Deus, Ele quer te usar, quer fazer maravilhas nesta cidade. E é interessante que Deus fala que Noé fez tudo exatamente como Deus ali havia ordenado. Deus, quando Ele traz uma aliança e forma aliança, Ele já traz um plano, Ele já traz um projeto. Eu sei que muitas vezes é um projeto que não é da nossa vontade.
Eu sei que muitas vezes o projeto não é conforme a gente planejava e pensava. É desconfortável. Talvez Noé poderia até sugerir a Deus: Deus, o Senhor não quer fazer uma arca menor? O Senhor quer fazer um projeto menor? Mas Deus fala: não, o que eu quero fazer e o projeto que eu quero fazer é grande, é maior do que aquilo que você imagina. Nós temos um projeto naquele terreno, um centro de avivamento que parece que era impossível. Ninguém imagina que isso poderia surgir a partir de Cabrobó. Muitos imaginam Caruaru, Petrolina, mas Deus escolheu a cidade de Cabrobó para fazer o projeto. E é necessário que pessoas que estão aqui nessa noite venham se levantar e fazer exatamente tudo como Ele já havia e está ordenando para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Ele quer uma aliança. Ele quer que você faça a sua parte. Amém? Reflita sobre essa mensagem por meio do louvor.